Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a simbologia dos 4 chifres do altar de holocausto e também vamos dar uma resposta por que 2 querubins no véu que separava o santo dos santos. E esses 2 querubins eles estavam no véu do tabernáculo, neste véu. Por que esses 2 querubins? Nós vamos falar sobre esse assunto, vai ser maravilhoso. Dentre as várias peças e detalhes no qual nós encontramos no tabernáculo, nós vamos falar sobre esses 4 chifres do altar do holocausto e depois nós vamos falar também sobre os 2 querubins no véu do tabernáculo. Os 4 chifres eles encontravam-se em cima do altar do holocausto. O altar media 5 côvados de comprimento, aproximadamente 2,5 metros. 5 côvados de largura também, 2,5 metros aproximadamente. E 3 côvados de altura, aproximadamente 1,5 metro. E o altar era feito de madeira de acácia, tinha esses 4 chifres que eram cobertos de bronze. Todos os utensílios do altar eram de bronze, algumas peças de bronze e outras cobertas de bronze, como os varais de madeira, que eram também cobertos de bronze, e ficava de um lado e outro de outro, conforme está escrito em Êxodo capítulo 38, versículos de 1 a 7. O altar de bronze ele era um lugar de morte. Por que ele era um lugar de morte? Porque é onde eram oferecidos os animais, onde os israelitas traziam ali os animais para serem oferecidos, para terem os seus pecados cobertos apenas. O bronze fala do julgamento divino. No altar eram feitos sacrifícios de animais para expiar o pecado dos homens de forma alegórica. Por que de forma alegórica? Porque a forma verdadeira, a forma perfeita e santa estava em Cristo, que ainda viria. Então estava tipificando o verdadeiro sacrifício, o perfeito sacrifício de Jesus Cristo pelo homem, para realmente tirar o pecado do homem. Porque esta forma de ter os seus pecados expiados do povo israelita apenas cobria o pecado do povo, mas não tirava o pecado do povo. Jesus veio para tirar realmente o pecado do homem. Foi o que João Batista disse quando ele batizava no Rio Jordão, e Jesus veio para ser batizado. Então João Batista disse no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então quem passava pela porta ali, já entrava ali no átrio, a primeira coisa que via era o altar. O altar era um lugar de morte e também um lugar de sacrifício. Da mesma forma, hoje muitas pessoas olham para o cristianismo como o cristianismo fosse feito apenas de sacrifício. É claro, a história do cristianismo ela é feita de sacrifícios, porque muitos homens sacrificaram as suas vidas, entregaram as suas vidas pela causa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas não é só apenas sacrifício. Eles não entendem e procuram andar apenas pela razão ou pelos seus sentidos. Não conseguem enxergar a salvação em Cristo através desse sacrifício, ou seja, do sacrifício de Jesus Cristo. Os homens precisam entender que em Cristo, só em Cristo nós temos o perdão dos nossos pecados, só em Cristo nós somos santificados. Deus, ele vê o homem através de Cristo. Então, Deus, ele vê o homem através de Cristo. Ele vê o homem quando o homem recebe Cristo. Os homens que estão sem Cristo, apenas Deus olha, porque a Bíblia
lá em Salmos diz que Deus ele olha para todos os filhos dos homens, mas ele contempla os moradores da terra. Ver é uma coisa, olhar é outra. Então, Deus ele vê as pessoas que recebem a Cristo, Deus vê o homem através do seu Filho. A mentalidade humana, dirigida pelo orgulho do homem, não aceita a salvação através da graça. Não aceita a salvação como se ela fosse de graça. E realmente a salvação é pela graça, ela é favor imerecível a todos os homens. Jesus veio e morreu pelos nossos pecados. Agora o que o homem precisa é apenas receber essa salvação, reconhecer que Cristo se sacrificou por nossos pecados, reconhecer que Jesus é o Salvador do homem e Ele quer ser o Senhor da vida do homem. A humanidade sem conhecimento acha que para ser salvo precisa praticar algum tipo de obras, é preciso fazer alguma coisa. É por isso que as pessoas fazem votos, é por isso que as pessoas pagam promessas, é por isso que as pessoas andam de joelhos, pagam promessas, enfim, andam quilômetros e quilômetros para adorar uma imagem feita de escultura. Ou seja, preferem se sacrificar desta forma do que obedecer à palavra de Deus, do que obedecer a Cristo. Então, melhor para essas pessoas é o sacrifício do que a obediência, mas o Senhor falou que é melhor obedecer do que sacrificar. Então, em cima dos chifres eram colocado um pouco de sangue do cordeiro que ia ser sacrificado. No entanto, isso também tem uma simbologia. Todo cordeiro que viria a ser sacrificado era pegado o sangue e colocado em cada ponta do altar, em cada ponta onde estavam ali os chifres. Esses 4 chifres, eles representam as 4 trombetas do Apocalipse, pois as trombetas também eram chifres de carneiros ou de um outro animal. Nesse caso das trombetas do Apocalipse, ao serem tocadas, elas vão dar início ao juízo de Deus no período da grande tribulação. Ou seja, esse juízo esteve preparado para o mundo já há muito tempo, mas teve algo que interrompeu este juízo. E o que pode ter acontecido que veio interromper este juízo? O que aconteceu? Aconteceu que o sangue do Cordeiro de Deus foi derramado na cruz do Calvário. E quando o sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário, este juízo que já estava preparado foi então interrompido. No período do tabernáculo, o sacerdote matava o cordeiro e colocava o sangue do cordeiro em cima desses chifres. Isso já tipificava a morte de Cristo, onde pausaria o juízo divino. Pois se a morte entrou no mundo devido ao pecado de Adão, agora a liberdade veio através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso tinham esses 4 chifres, para representar que o juízo de Deus se entenderia aos 4 pontos cardeais da terra. Ou seja, Jesus morreu por toda a humanidade, de norte ao sul e de leste a oeste, onde existem pessoas, Jesus morreu pelo pecado dessas pessoas. Porém, quando acende então a ira de Deus ao homem errar, ao homem pecar contra Deus, então Deus ele olha para as mãos do seu filho e ele então diz: agora isso não pode ser cumprido, porque o sangue do meu filho está derramado
sobre as vidas que ali estão recebendo ele como Salvador. Portanto, onde há a presença do sangue de Cristo, há também livramento da ira de Deus. Então, porque a vida do homem, a vida salva do homem, para que o homem seja salvo, para que o homem tenha vida em Cristo, Jesus derramou o seu sangue. Agora, por que 2 querubins no véu do tabernáculo? Isso é muito importante. O tabernáculo é um assunto extremamente profundo nas Sagradas Escrituras. Ele tem uma dimensão muito elevada quanto às suas revelações. O átrio, por exemplo, era a parte do tabernáculo onde ali ficava o altar e o altar de holocausto e a pia de bronze. O santo lugar, o lugar onde ficava o lugar dos pães da proposição, também onde estava o candeeiro de ouro e o altar de incenso. Santo dos santos era onde ficava a arca da aliança. Então, em Levítico 16, encontra-se que o que deveria ser feito pelo sumo sacerdote no dia em que ele entraria no Santo dos Santos. O que era sido feito? Porque uma vez por ano o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Ele purificava-se com água, depois ele vestia-se com vestes santas de linho, matava um novilho para fazer expiação por si e pela sua família, tomava uma vasilha de brasas do altar de holocausto, entrava no lugar santo dos santos para que a nuvem de incenso viesse então cobrir o propiciatório, que era o lugar da expiação, da propiciação e da reconciliação. Depois ele saía, tomava o sangue do novilho, entrava pela segunda vez no lugar santo com o sangue e aspergiria 7 vezes sobre o propiciatório e diante dele. Aí ele matava o bode para oferta pelo pecado, ultrapassaria o véu pela 3ª vez e faria com o seu sangue como tinha feito com o sangue do novilho. Fazia expiação pelo lugar santo e pelo altar de holocausto. Colocava as mãos sobre a cabeça do bode vivo, confessava os pecados do povo e enviava o bode para o deserto. Depois tirava as vestes de linho e se lavava, colocava outra roupa e oferecia uma oferta por si e pelo povo. Nesse dia, os pecados de Israel eram expiados, perdoados por meio de sangue. Então, eles recebiam de Deus a permissão para prosperar no ano em que se iniciava. Então, esta divisão, a divisão que nós acabamos de falar, átrio, lugar santo e santo dos santos, essa divisão é o que todo mundo sabe. Porém, o tabernáculo, ele tem muito mais coisas para serem analisadas de uma forma cuidadosa. Por exemplo, o véu do tabernáculo que separava o lugar do santo dos santos. Este véu do tabernáculo apresentava 2 querubins. Se tudo tinha um significado, por que aqueles 2 querubins no véu do tabernáculo? Qual o significado disto? Antes, nós precisamos saber que a tampa da Arca da Aliança chamava-se propiciatório. Em cima da Arca da Aliança tinha 2 querubins. E dentre aqueles 2 querubins era que Deus falava, onde Deus falava com o sumo sacerdote. Era justamente em cima dessa tampa que Deus falava com o sumo sacerdote, que vinha oferecer o sacrifício para a expiação do pecado do povo. No entanto, em cima desta tampa, em cima da tampa da arca, havia 2 querubins de ouro, e Deus falava no meio destes 2 querubins com o sumo sacerdote.
Por que querubins e não outros tipos de anjos? Porque os querubins, eles eram guardiães de Deus, guardiães da glória de Deus, e também eles eram anjos que ficavam no trono do Senhor. Na visão de Ezequiel, nós vamos ver que eles ficavam onde as rodas do trono de Deus estavam. Para quem não sabe, o trono de Deus, ele era móvel. Então esses querubins, eles conduziam o trono do Senhor. Existe um texto sagrado que vai dizer que Deus, ele monta nas asas de um querubim. Segundo o livro de Samuel, capítulo 22, o versículo 11, diz que ele subiu sobre um querubim e voou, e foi visto sobre as asas do vento. Então, tanto em Ezequiel, capítulo 1, como em Apocalipse, capítulo 4, vai nos mostrar que esses querubins, eles estavam sempre perto do trono de Deus. Como a Arca da Aliança representava a presença do Senhor, e segundo o comentarista, representava também o próprio trono do Senhor, então se no trono do Senhor ficava 4 querubins, conforme os textos bíblicos, no tabernáculo também teria que ter 4 querubins. Na tampa da arca só tinha 2. Por isso, os outros 2 querubins no véu do tabernáculo. Então, assim o trono de Deus estava perfeitamente representado no tabernáculo. Que Deus abençoe a sua vida e que esta mensagem venha a ser de um conhecimento ou de lembrança ou de um aprofundamento no seu conhecimento da palavra de Deus. Que você seja sempre bem-vindo. Não se esqueça de subscrever no nosso canal Não se esqueça de subscrever no nosso canal e visitar o nosso site www.moldado.com é o endereço do nosso site. Seja bem-vindo e que Deus continue abençoando ricamente a sua vida em nome de Jesus.